E agora vamos trazer, então, informações para você. Vamos falar de eleições. Não tem como a gente deixar de falar aí sobre eleições, quem vai votar, como escolher, afinal de contas, é o papel importante do eleitor. Tem que fazer o tema de casa, pesquisar quem são os seus candidatos e estar presente, então, no dia da votação. Mas olha só que bacana essa iniciativa da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que vem desde agosto realizando debate com candidatos ao governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, em conjunto com diversos representantes de classe, aí como o Tribunal de Contas, Ministério Público, justamente com o objetivo de investir pesado para contribuir com o eleitor na escolha do próximo governador. E está na linha conosco para a gente saber como é que tem sido esse projeto, como é que tem andado, então, esses debates. Está na linha conosco o Coronel Marcelo Gomes Frota, ele que é presidente, então, da associação, e vai explicar um pouquinho para a gente aí como que funcionou esse debate. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Caroline. Boa tarde aos teus ouvintes, a tua audiência aí da BC Online, em especial os oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, as duas instituições militares aí que honram o Rio Grande. A Associação de Oficiais, Caroline, como tem feito já desde o início da nossa gestão em 2014, tem procurado se destacar não só pela busca das prerrogativas, dos direitos, das atribuições dos oficiais e também das instituições, mas especialmente na prestação de um serviço de qualidade, né? Porque esta é a vocação da Brigada dos Bombeiros, que vem lá da sua gênese, a vocação de inserção social. Bom, ano passado nós fizemos, tu te recorda, os teus ouvintes certamente também, uma pesquisa ali sobre a criminalidade, não só em Porto Alegre, mas também na região metropolitana, apanhando aí Vale dos Sinos e tudo mais. Este ano, nós, como é um ano de eleições, nós optamos por fazer essa prestação de serviço ao cidadão no sentido de que possa melhor escolher. Nós entendemos aí que, em razão da legislação eleitoral, a concessão de tempos diferenciados e reduzidos aos candidatos não é propícia, digamos assim, um debate aprofundado do que são os projetos das candidaturas. E também entendemos, com todo o respeito aos jornalistas que sempre captam com muita qualidade as inquietações da sociedade, que se nós fizéssemos esse debate junto com as carreiras de Estado, ou seja, com aqueles que são os gestores do Estado do Rio Grande do Sul nas suas diversas áreas, os auditores fiscais, os auditores de contas, os oficiais da Brigada e dos Bombeiros, os delegados de polícia, os procuradores, os defensores, enfim, se nós reuníssemos todas essas carreiras que conhecem a fundo a administração pública estadual, nós teríamos assim um debate um pouco mais profundo. E nós, de fato, fizemos dessa forma, oportunizamos 1 hora para cada candidato, convidamos a todos, é bem verdade que 2 não se fizeram presentes, mas aqueles que vieram tiveram a ocasião, então, de serem sabatinados com qualidade aqui na Associação de Oficiais, aqui nessa prestação de serviço público. Muito interessante, realmente, o teu ouvinte, as pessoas que tiverem interesse, podem escrever a ZOFBM, que é ASOFBM, né? De Associação dos Oficiais da Brigada Militar, tanto no YouTube quanto no Facebook, que vão ter acesso a todas estas, a todos estes certames de debates e de sabatinas, como chamei aqui. Bom, excelente, Coronel, e então todos tiveram essa oportunidade de se explanar, de se mostrar suas propostas. Tenho certeza, obviamente, que segurança pública foi um dos temas de pauta aí durante essa conversa. Qual a sua avaliação das propostas para a área de segurança pública e também para o desenvolvimento do Estado? Fugiu um pouquinho a tua voz, mas eu compreendi qual seria a minha avaliação, né? Tu sabe que esteve conosco o candidato Jairo Jorge, esteve conosco o candidato Eduardo Leite, o candidato Matheus Bandeira, esteve conosco o Roberto Robaina, quem mais esteve conosco aqui? A memória não pode me trair. Daqui um pouquinho eu te coloco outros nomes que estiveram conosco. Mas, enfim, o debate sobre segurança pública foi dos mais importantes.
Houve, inclusive, um candidato, o doutor Eduardo Leite, que, após o debate, dedicou uma visita aqui na Associação de Oficiais, primeiramente com o vice, com o Ranolfo, numa segunda-feira, ficou conosco aqui durante 2 horas, e depois, numa quarta-feira pela manhã, ficou outra 1h30, portanto, 3 horas e meia de conversa aqui com a Associação de Oficiais, o que eu desde já aproveito a ABC 900 para dizer que todos os candidatos estão também convidados a esse detalhamento. Mas na nossa avaliação, o mais importante é que as pessoas tenham a ocasião de procurar estes links no YouTube e também no Facebook, para que possam elas próprias tirarem as suas conclusões. O que nós precisamos ter um critério, assim, para que já que a segurança pública é uma pauta importantíssima nas eleições deste ano, e que certamente o senhor e a senhora que estão me ouvindo vão pautar o seu voto a partir da questão da segurança pública, prestem atenção para verificar quais os candidatos estão comprometidos com o orçamento, por exemplo. Porque não há que se falar em segurança pública com seriedade sem falar a respeito de orçamento. Né? Outro detalhe importantíssimo também é a autonomia técnica dos serviços de segurança pública, ou seja, não politizar um serviço que é essencial e indelegável, qual seja o da segurança pública. Segurança pública depende de decisões profissionais e decisões técnicas e não decisões políticas. Isso é importante. A valorização do profissional também, não só com relação ao pagamento, à remuneração, que é altamente importante, a motivação, mas fluidez na carreira, promoções, a capacitação, o respeito aos regimes jurídicos específicos de cada uma das categorias, isso também é fundamental. Agora, notem que algo novo mesmo, alguma coisa de novidade, nenhum dos candidatos trouxe. Isso é importante perceber, né? Porque com este critério de que se não tem nada novo, nós precisamos ter este olhar voltado, como disse, ao orçamento, à autonomia técnica, à valorização dos profissionais, ver que a legislação federal nesta área praticamente não há nenhuma inovação, então a habilidade do gestor que for impostado governador do Rio Grande do Sul pelos quatro próximos anos é que vai determinar o sucesso. Na questão estadual, nós temos um fato novo aí, que foi aprovada uma legislação, que é a Lei de Incentivo à Segurança este ano. Eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque não teve nada a ver com o governo do Estado, ou dito de outra forma, teve muito pouco a ver com o atual governo, porque a Lei de Incentivo à Segurança Pública ela foi gestada pela comunidade, pela sociedade civil, com destaque para o Instituto Cultural Floresta, para as entidades dos servidores militares estaduais e também pelos servidores da segurança pública. Tanto é assim que foi aprovada praticamente à unanimidade na Assembleia Legislativa. E por que a Lei de Incentivo à Segurança é tão importante? Porque ela se constitui num embrião daquilo que todas as instituições têm solicitado, as instituições que labutam segurança pública, qual seja o orçamento próprio. Todos os nossos ouvintes sabem que a saúde possui orçamento próprio, que a educação possui orçamento próprio e segurança não tem. E é por isso que nós estamos nessa situação, quando na verdade segurança é um dever do Estado, é um direito do cidadão e não pode ficar na discricionariedade político-partidária sazonal, ou seja, aquele partido, aquele governo empossado de acordo com o seu poder discricionário, vai carregar recursos para a segurança pública, muitas vezes deixando para fazer isso no último ano, deixando para fazer isto quando isto possa ter alguma repercussão em votos. Então passa 3 anos assim, a segurança pública num compasso de retração, num compasso complicado, onde retrai a segurança pública, avança o crime, e no último ano, por conta então de objetivos muitas vezes eleitorais, existe um investimento. Então, por isso que é importante ter um orçamento próprio, e por isso que essa legislação aprovada, ela se constitui num embrião.
Outra coisa também que é fundamental, e alguns candidatos abordam esse tema, é o ingresso regular e periódico de efetivos nas instituições policiais. Tanto Polícia Civil, quanto Brigada Militar, quanto SUSEP também, que faz aí os serviços penitenciários, porque quando entra assim, um efetivo muito grande, como foi o que aconteceu, por exemplo, no final da década de 90, eles também saem em massa depois, no momento da aposentadoria, 30, 35 anos depois, se verificam aí levas de 2.000 servidores em cada uma das instituições indo para a reserva no mesmo ano. Então esse ingresso regular, e que nenhum dos candidatos fala numa legislação que possa abordar isto, me parece bem importante. E é uma dica que a associação tem dado aí e que deve ser incluída, quem sabe, nos discursos e nos compromissos de campanha dos candidatos. Nós temos aí, para ser observado, nós diríamos assim, que o cidadão ele perceba muito bem o perfil do candidato também. Se o candidato tem um perfil que é comprometido com a segurança pública, ele não pode ser condescendente com um bandido, com um criminoso, né? Porque quem poupa o lobo compromete o rebanho todo. Então, isso é importante, verificar na fala do candidato se há um amaciamento assim na questão aí do criminoso, do bandido, do homicida, do estuprador. Então, isto é importante que possa ser muito bem analisado. Há que se verificar também que nenhum dos candidatos tem falado assim, em multiplicar a efetividade das políticas de segurança pública. O que eu quero dizer com isso? Que o Rio Grande do Sul, ele é um estado que é do tamanho de vários países europeus, por exemplo, e maior que alguns países, inclusive aqui da América Latina. Então nós não podemos ter assim um político do alto de uma torre no centro de Porto Alegre a determinar as políticas que elas precisam ser regionais, essas políticas de integração, de ação entre as polícias, de tecnologia, de conceitos de comprometimento dos poderes públicos e da comunidade. Quer dizer, alguém lá no noroeste do estado precisa olhar para a sua região. Alguém na região central do estado, alguém na serra, no litoral, na campanha. Enfim, nós temos assim que ficar atentos para não aceitar mais do mesmo. Mais do mesmo, o senhor e a senhora que estão me ouvindo em casa e que ainda não decidiram o seu voto, mais do mesmo não é possível. Lembrem dessas questões assim de promover centrais integradas em todo o estado e a fim de customizar as estratégias, as iniciativas, a inteligência no âmbito da segurança pública, respeitando as peculiaridades de cada região do estado. Então, assim, este perfil do candidato, este aprofundamento do debate que deve surgir, quem sabe agora no segundo turno, e que nós todos precisamos ficar muito atentos à fala dos candidatos. Nós temos aí que abandonar essa ideia de enxugar gelo. Nós temos, por exemplo, na questão de bombeiros, nenhum dos candidatos levantou ainda, e alguns dizem que em Santa Catarina é possível abrir uma empresa em 3 semanas, 4 semanas, e que aqui no Rio Grande do Sul se leva 6 meses. Ora, basta um escritório integrado entre as prefeituras municipais, aquelas com mais de 50 mil habitantes, e o Corpo de Bombeiros, e o empresário, aquele que quer investir na construção civil, ele não vai estar naquele périplo de um lado para o outro, vai na prefeitura, vai nos bombeiros, para conseguir o seu alvará. Então, um escritório integrado, onde o cidadão vá apenas num local, receba ali todas as instruções para o alvará, alguma instrução, inclusive, de correção do projeto apresentado. Mas, uma vez corrigido, os dois entes, Prefeitura e Estado, têm condições de, a partir de um escritório integrado, já oferecer a solução e diminuir este tempo. Okay. Outra coisa que nós podemos fazer em cidades com menos de 30 mil habitantes, quem sabe,
são quartéis integrados aí do Corpo de Bombeiros, reunindo esforços de bombeiros voluntários, de brigadas de incêndio de empresas, de brigadas de bombeiros municipais, assim de se construir inclusive em reserva de defesa civil, né, para atender aí situações mais calamitosas. Mas eu gostaria também de chamar a atenção, se tu me permitir aí, sim, Coronel, vamos... que nós não fizemos esse debate só com candidatos ao governo do Estado. Nós, na Associação de Oficiais, nós temos um contingente de 6 oficiais que são sócios aqui da associação e são também candidatos à Assembleia Legislativa do Estado. Eles são candidatos a deputados estaduais. Eu gostaria de convocar as pessoas que no momento em que acessarem ali o YouTube, o Facebook, deem uma olhada para isso. Porque se nós vamos nortear o nosso voto naquelas pessoas que podem, nos nossos filhos, que podem sair de casa e podem não retornar no final de uma noite de sábado, que da nossa condição do ir e vir, de ir ao trabalho, de ir à escola, enfim, se nós vamos nortear com seriedade o nosso voto em cima da segurança pública, nós temos obrigação de verificar pessoas que tenham real comprometimento com a segurança pública, ou por já terem labutado na segurança pública há muito tempo, ou por se caracterizarem por serem defensores da segurança pública, por trazerem o discurso da segurança pública, mas durante os 4 anos do mandato, ou durante 30 anos da vida pública, e não nos últimos 2, 3 meses aí para fins de candidatura. Então, identifiquem aí os cristãos novos na segurança pública e procurem os cristãos antigos, aquelas pessoas que realmente fazem da segurança pública uma labuta diária, porque é de desenvolvimento do Estado que nós estamos falando, é de qualidade de vida quando nós falamos em segurança pública, serviço essencial e a priori. Tá eu quero te agradecer esse espaço, sinto que me alonguei, mas de qualquer forma, assim, dizer para o senhor e para a senhora que estão em casa, assistam ao debate que foi promovido na Associação de Oficiais, através do YouTube, através do Facebook, e tirem as suas conclusões. Tem pessoas, sim, tem candidatos que se destacam, mas nós não gostaríamos de nomear nenhum deles em face da nossa condição, assim, de prestadores de serviço público e não de determinar tendências de votos nesse momento, que não seria o caso. Muito bem, Coronel Marcelo Gomes Frota, ele que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Obrigada por conversar conosco e desejo aí um ótimo trabalho para o senhor. A ABC é uma rádio sensacional, a qual a Associação de Oficiais muito deve, porque muito tem nos aberto espaço aí, eu fico muito grato e comprometido com a tua audiência e sempre trazer informação de qualidade. Um grande abraço. Valeu, obrigada. Um abraço, Coronel. Bom, então estava conversando aqui com o Coronel Marcelo Gomes, ele que vem trazendo as informações sobre debates realizados aí pela associação no mês de agosto, com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com representantes de classe, como, por exemplo, Tribunal de Contas, Ministério Público, investindo aí para contribuir com o eleitor na escolha do próximo governador. O coronel, então, trazendo essas informações e atentando aí para que se... falando que nós já estamos aqui nos últimos dias trazendo bastante esse pedido para que os eleitores façam o seu tema de casa e pesquisem o seu candidato, não escolha só porque por influência ou porque o pai, a mãe vai escolher, ou porque o namorado, amigo, amiga. Então, vai lá, pesquise e vote com consciência.